andar para trás. Atenção que o António Morgado abre aqui um espaço importante, 4, 5 bicicletas, Aramburu força, ele sabe que é agora o homem da Cofidis e forçou, e muito bem, já encostou na roda do António Morgado. E agora encostando, e mesmo que não tivesse encostado nesta parte, vinha a zona de descida e o Aramburu desce como uma bala, apesar do Morgado ser também muito técnico, mas o Aramburu também desce muito bem, aliás já ganhou corridas dessa forma, atacando a descer. E os dois agora provavelmente, digo eu, que vão ter vantagem sobre o Vidar e sobre o Paul Martin, que são os dois homens que estão mais atrás. E o pelotão, partido completamente nesta altura. Com ciclistas de Euskaltel, Euskadi, da Lidl Trek, enfim, vem tudo partido, e o Tomás Conte a passar agora. Passa agora já com algum atraso. Era aquilo que eu dizia, ele vinha mal colocado, e aqui não é por uma má colocação, é por incapacidade física do ciclista, porque notou-se que ele se vinha naquela posição, era porque não tinha capacidade para subir mais no grupo. 6 km, 2 na frente, Morgado com a possibilidade de bizar na corrida. Vai ter que ser muito frio e calculista. Este ano já despachou ao sprint no mano a mano o Héctor Alvarez, também espanhol. Vamos ver se consegue, pela segunda corrida esta temporada, voltar a ganhar um sprint. O Alex Aramburu é um ciclista extremamente experiente, tem 30 anos, mas a verdade é que em termos de vitórias tem praticamente as mesmas, porque o Aramburu também só tem 9. E digo só, porque há outros que têm muitas mais. Um Alex Aramburu que ainda o ano passado picou o ponto, venceu apenas uma corrida na temporada, uma etapa na volta ao País Basco, a região de onde ele é natural. E lá está, uma corrida que ele ganha que era também num sobe e desce constante. Aliás, no País Basco sabemos que não há terrenos planos. E ele ganha sobre um Romain Gregoire, que é um ciclista também excelente, entre outros ciclistas que vinham bem perto dele. Mas lá está, Aramburu, e eu recordo-me dessa vitória do ciclista da Cofidis, foi com um ataque também mortífero na descida em direção à meta. Estes dois corredores que estão na frente ainda se vão cruzar esta temporada no mês de março, logo na abertura do mês, na clássica Font de Rome, em França, no dia 1 de março. António Morgado depois deriva para as clássicas da Bélgica, onde vai fazer a volta a Flandres, e o Aramburu vai correr maioritariamente em Itália, até a Milão-São Remo. Não sei se te recordas dessa vitória do País Basco, deste espanhol que aqui está com o António Morgado, que há uma rotunda em que o João Almeida faz por um lado, o Aramburu faz pelo outro, que depois até nós questionámos se o Aramburu não iria ser desclassificado, acabou por não ser desclassificado e a vitória ser-lhe dada no final do dia. Foi uma bela volta ao País Basco para o próprio João Almeida, não é? Que a ganhou. Exatamente. E que nesse dia ainda tinha Schachmann como líder da competição. Foi ao terceiro dia de prova. João Almeida na altura estava na terceira posição da geral. Será a 8ª para o António Morgado ou a 10ª para o Aramburu? Porque nesta altura os dois têm francas possibilidades de poder chegar. António Morgado vai olhando para trás, ele vai gritando ali com o Aramburu, como que tentando jogar o jogo psicológico. Mas o Aramburu também está a jogar psicológico, por muito justo que ele tenha tido há pouco para caçar a roda do português, mas a maturidade dos 30 anos tem que se jogar frio, e o Morgado tem que ser inteligente, sabe que ainda tem uma vantagem nesta parte final que lhe dá para jogar frio, e é isso que o Aramburu já está a fazer, é jogar contra o português, sabendo que está o homem da UAE à procura da segunda vitória na corrida e Aramburu à procura da primeira da temporada, e jogando com a certeza de que o português, querendo ganhar perante o seu público, vai fazer tudo porque não quer companhia de mais dois. Eu fico com a sensação, Paulo Martins, do que conhecemos dos dois ciclistas, que o Aramburu é mais rápido que o Morgado. Sim, por isso é que ligeiramente. Ligeiramente, mas por isso é que eu digo que o Morgado tem que também ser inteligente, saber correr com um ciclista mais experiente, de uma geração, como tu dizes, não é uma geração ganhadora. O Aramburu não é um ciclista que já, como tu disseste, já referenciaste as vitórias que ele tem, muito idênticas às em número de vitórias ao do António Morgado, mas é um ciclista muito perspicaz. Aliás, a vitória do ano passado, na terceira etapa da Volta ao País Basco, é precisamente pela inteligência de leitura, a frieza de esperar o momento certo. E o Aramburu é preciso ter-se muito cuidado, ainda para mais quando estamos a falar de correr mano a mano, e sabendo que o português, estando a correr no seu país, perante o seu público, que ganhou no ano passado esta mesma corrida, quer voltá-lo a fazer. E o Aramburu está a jogar muito com essa situação. Nota-se que ele passa pela frente, mas quando passa desvia automaticamente para que o António volte a passar pela frente. E o António parece-me estar a dar demasiado nesta altura quando não tem necessidade de o fazer.
Sim, ele vai olhando para trás e sabe que tem margem, não é? Não tem uma margem gigantesca como para que os dois parem na estrada e comecem aqui a jogar o jogo do gato e do rato, porque logo por trás vem o Pau Martí e também o Jarno Vidar. Não que o Jarno Vidar neste cenário seja um rival a ter muito em conta, porque é um peso pluma e nesse aspecto o Pau Martí finaliza mais forte do que o Vidar, mas não tarda nada, estaremos dentro do último quilómetro. Vamos ver, porque isto do sprint é muito psicológico, a força nas pernas conta e de que maneira, mas estamos no início de temporada. O António Morgado está confiante, já ganhou uma, pode ser a primeira da época para Alex Aramburu. Já estão dentro do quilómetro final, basicamente agora é esta reta, viram ligeiramente à direita e estão na reta da meta. Cofidis já venceu o grande prémio La Marseillaise na abertura da temporada em França com Brian Cocard, portanto já não está a zero. A equipa que desceu de divisão já não é equipa do World Tour esta temporada a Cofidis. E repara como o Aramburu já não sai da roda do Morgado, vai esperar pelo momento certo para tentá-lo contra-atacar e passar à liderança da corrida. A vitória está na frente, já não há margem que possa ser recuperável nesta altura por parte dos dois que vêm por trás e, portanto, vai ser no mano a mano. Duelo ibérico aqui na Figueira da Foz entre António Morgado e Alex Aramburu. 400 metros, agora tem que ser um momento de ataque, ter a certeza de que quando arrancar não vai ter quebras, seja para um, seja para o outro. E a quantidade de miúdos hoje que vão entrar no top 5, que estão a fazer aqui a sua primeira corrida com profissionais, é impressionante. E a Cofidis vem com um elemento junto de McNulty. Arranca o sprint António Morgado pela esquerda, Alex Aramburu pela direita, já passou Aramburu. Atenção que Morgado não quebrou, atenção que Aramburu arrancou cedo demais, atenção que António Morgado vai levar a vitória. Vamos António Morgado, carrega António Morgado e voa o bigode para a vitória na Figueira da Foz pelo segundo ano consecutivo e o instinto matador do António Morgado voltou a render-lhe a vitória. Terceira posição para Paulo Martí, da NSN, mas Paulo Martins perante um ciclista teoricamente um pouquinho mais rápido. António Morgado a mostrar que existe uma grande diferença entre um ciclista nascido para ganhar e um grande ciclista, porque o Aramburu é um grande ciclista, mas que hoje foi derrotado por um corredor muito mais jovem. Sim, estamos a falar de um ciclista que já foi campeão espanhol e, portanto, logo aí dá para termos a noção do valor de Aramburu. Aramburu talvez, saindo, como tu dizes, cedo demais no arranque, pensando que Morgado já não trazia a energia que acabou por ter e, acima de tudo, não deitando a toalha ao chão, um grande sprint do António, e eu acho que aquela vitória que ele teve há umas semanas atrás perante o Héctor Alvarez, quando eles chegaram no mano a mano, e que o Morgado também vence nesse dia ao sprint com o ciclista espanhol, é essa também a confiança que lhe traz para o dia de hoje. Portanto, é um grande sprint, segunda vitória aqui na Figueira da Foz, e isto para a organização também, diga-se de passagem, que é muito importante. Termos aqui um ciclista da envergadura do António com um palmarés que começa a crescer a cada ano que passa e volta a vencer de uma forma brilhante, da outra vez isolado, chamado à ordem de sprintar, também consegue vencer dessa forma. Portanto, este eu não tenho dúvidas, eu acho que ninguém tem dúvidas que é um ciclista que daqui a 2, 3 anos, o palmarés que tem atual não é aquele que está registado nesta altura, vai ter muito mais. Bom, Martins, vamos olhar aqui para os últimos 250 metros. Fico com a ideia de que o Alex Aramburu ou ia muito confiante, como tu dizes, e subestimou a capacidade do Morgado, porque ele arranca muito, muito longe. Sim, arrancou muito longe, chegou a ter meia bicicleta, talvez eu diria 50, 60 metros, talvez tenha arrancado demasiado cedo. Eu acho que foi a tal confiança de, nos últimos 2 km, ter trabalhado pouco e ter sido o António a trabalhar mais. E quando tu vais na roda de um adversário, ficas com aquela sensibilidade que talvez o teu adversário gastou demasiado. E eu acho que foi isso que Aramburu pensou do António Morgado, que é, tu atacaste, viu sofrer também a dada altura da corrida, quando o António também teve que fazer a ponte à frente, quando o McNulty já lá estava. E tudo isso é refletido no pensamento de um ciclista do nível do Aramburu, que quando arrancou pensando que ia vencer. Eu não tenho dúvidas que o Aramburu, se agora pudesse retificar, ele não tinha arrancado a 200 metros, teria feito a 150.
Claro, é que é 200 metros, não é? Não tinha necessidade de arrancar tão cedo o ciclista espanhol e o António teve a capacidade de se ver ultrapassado e de remontar a posição, porque ele chegou a estar atrás do Aramburu. É uma bonita imagem esta, porque o ano passado, quando o António Morgado ganhou, entrou com o pelotão ao fundo, mas entrou isolado, toda a gente sabia que ia ganhar. Este ano era 50-50 e portanto, o público pôde desfrutar do sprint em direto e viu-se claramente também ali a euforia quando o António levanta os braços. Toda a gente pôde finalmente gritar a vitória e vão 2 anos consecutivos que a Figueira Champions Classic cai para o bigode voador. O menino prodígio de Salir do Porto, ali perto de Caldas da Rainha. Este António Morgado, como nós sempre dizemos, está destinado a coisas maravilhosas e, sobretudo, a dar-nos aqui muitos e bons momentos de ciclismo. Tínhamos dito que poderia ter sido a 10ª vitória profissional para Aramburu, mas não, foi a 8ª para António Morgado, que com esta classe tremenda remonta a posição. Reparem aqui, ele tinha aqui quase uma bicicleta perdida para Alex Aramburu. Foi buscar esta ao fundo do poço. Foi uma vitória, diria, tirada a ferros de quem acredita, de quem lutou, de quem não desistiu. E consegue uma vitória extraordinária, sem dúvida. É mais uma para o UAE, mais uma para o António, e o António já nos vai habituando no início de temporada a conseguir sempre vitórias e resultados interessantíssimos. Se nós fôssemos buscar o ranking atual daquilo que já foi feito até agora, não tenho dúvidas, assim de cabeça, de dizer que o António Morgado está top 3, top 5, em termos de pontos, está entre os melhores do mundo nesta altura. António Morgado para a UAE na primeira posição, Alex Aramburu para a Cofidis segundo, Paulo Martí bateu os restantes elementos na luta pelo pódio. Pódio extremamente jovem nesta edição da Figueira Champions Classic. Grande Brandon McNulty, serviu aqui o triunfo. O António Morgado deixou tudo na estrada, o Brandon McNulty, para que o António pudesse ganhar hoje. E confirma-se também Rei da Montanha Pedro Pinto para a FAPEL. Já só falta conferirmos a classificação final para dentro em breve também poder dar aqui a entrada na meta do melhor atleta das equipas nacionais, que em princípio será o Tomás Conte Davilu do Lolotan Lolé. Foi uma bela corrida, com um dia fabuloso. Quem está na Figueira da Foz há uns dias, ontem se calhar pensou que hoje podia até nem haver corrida, do mau tempo que havia, mas o Mondego, que tem estado nas notícias nos últimos dias e que tantas dores de cabeça nos tem dado, hoje tanto o Mondego como o mau tempo deram umas tréguas. E essas tréguas permitiram ver uma grande corrida. Grande corrida, com mais uma vitória para o António Morgado e diga-se, mais uma vitória para a UAE, não é, Paulo? Porque tinha ganho a volta à Múrcia, enfim, por entre portas e travessas, porque a última etapa não se realizou por culpa do tempo. Lá está, o mau tempo em Portugal, em Espanha, um pouco por toda a Europa, mas a UAE só me segue, já leva 2 vitórias no dia de hoje e com esta se chega às 9. 10 neste caso. Já são 10? Penso que são 10 que já levam nesta altura com a do Morgado, isto contabilizando, verdade, obviamente. São 10, sim senhora. Sim. Estás tu corretíssimo, Paulo Martins. 10 vitórias para a UAE e estamos a 14 de fevereiro. Sim, e com isto tudo estavam empatados no início do fim de semana com a Red Bull, com 8 vitórias cada uma das equipas, e agora já está novamente a fazer aquilo que é o normal da época passada, já estar com uma equipa mais ganhadora. Isto, quando vamos aqui revendo novamente, é um sprint fabuloso entre os dois. Nada em tirar o mérito ao Aramburu, porque os dois lutaram pela vitória. Houve um que acabou por ceder porque sentiu que arrancou cedo mais, foi o próprio espanhol que lançou o sprint e foi muito bem correspondido por parte do António, que nunca se vergou ao espanhol e conseguiu a segunda vitória consecutiva. É extraordinário. E depois também o jovem Martí, que faz terceiro, é um pódio também importante para este ciclista. Nós não tínhamos feito a referência do Ionis Aguirre e da Cofidis. A Cofidis muito bem, porque faz segundo e mete mais um homem entre os melhores desta corrida, juntamente com o UAE. Portanto, as duas primeiras equipas no pódio, com primeiro e segundo, metem mais outro ciclista também entre os melhores da corrida. Sim, tínhamos falado de alguns favoritos antes da Clássica da Figueira. Não tínhamos mencionado o Ionis Aguirre, faz um excelente top 5. Mark Hirschi, por exemplo, 7º. Daniel Martínez, 9º.
E a equipa da UAE mete 3 corredores no top 10, não é? Porque ainda meteu, além do McNulty, o Gross-Schartner. Coletivamente, a UAE é a equipa que vence esta prova. Estava aqui a ver se nos primeiros 15 havia algum atleta que fosse relevante mencionarmos, mas nada de muito relevante. Aguardemos ainda pela classificação final completa. Sim, dizer que o melhor da ciclista de uma equipa portuguesa, Tomás Conte, é o argentino Davilu do Lolitano, que chega a 24 segundos de António Morgado na 25ª posição. É, portanto, o primeiro ciclista de equipas nacionais. Portanto, um 25º lugar iguala o 25º do Frederico Figueiredo em 2023, como o melhor resultado de uma equipa portuguesa nesta clássica disputada na Figueira da Foz. Exatamente. Portanto, acaba por ser excelente, porque ainda por cima, nesse ano não ganhamos, porque ganhou o Casper Pedersen, o Rui Costa fez um excelente quarto lugar, mas não venceu. Este ano, vitória do António Morgado, pelo segundo ano consecutivo, e as equipas nacionais também protagonistas, metendo um homem nos 25 primeiros. Um bom dia para o ciclismo português neste primeiro dia de ciclismo em Portugal em 2026. Claro, realce também para outros resultados de equipas nacionais. Afonso Silva, da equipa do Tavira, Crédito Agrícola, aliás, 37º, a 1,51. David Domingues, o espanhol da Feira dos Sofás Boa Vista, 38º, também já cortando a linha de chegada. Diogo Gonçalves, que nós tínhamos dado a referência estando no grupo principal a dada altura da corrida por parte da FAPEL, 46º. Bustamante, o colombiano da G-Group, 47º, e ainda Carson Millans da Anicolor, fechando no lugar 51. Portanto, equipas portuguesas representadas no top 50 nesta quarta edição da Figueira da Foz. Já agora diga-se que é a segunda vitória consecutiva para Portugal e pelo mesmo ciclista. A Espanha, que mete 2 ciclistas no pódio, é a primeira vez que o faz. Nunca até hoje, nas 3 edições prévias da Figueira Champions Classic, tínhamos tido um espanhol nos 3 primeiros classificados. Portanto, também aqui uma barreira que se quebra para o ciclismo espanhol, embora não aqueles gostariam de ter quebrado, não é? Porque gostariam de ter ganho, e o Aramburu teve a possibilidade também de o fazer. Eu só me apetece dizer, Paulo Martins, venha a volta a Flandres, porque este António Morgado, caramba, está a andar muito, está enfim, a andar aquilo que sabemos que anda todos os inícios de temporada, mas parece-me que até um pontinho acima das últimas temporadas. Ele vem de mudar de treinador dentro da equipa da UAE, trabalha agora com o mesmo preparador do João Almeida, o Javier Sola. Está contente da vida, sente-se mais compreendido na sua forma de interpretar o ciclismo. E tudo isto faz com que o ciclista depois vá para a estrada mais confiante, e eu gostaria muito que ele voltasse a ser protagonista na Volta a Flandres, porque afinal de contas é um nível superior, não é? Vencer é fabuloso, e esta clássica da Figueira é uma equipa, aliás é uma prova Pro Series da 2ª Divisão Mundial, mas o monumento é um monumento, e ele já fez top 5 na Volta a Flandres uma vez. Quem nos garante que não poderá estar até perto do pódio? Claro, mesmo sabendo que obviamente a equipa pode ter outros objetivos, mas nós como portugueses temos que pensar sempre nessa situação. Mas sabemos que quando a UAE num Tour de Flandres apresenta-se com Pogačar, pois sabemos que ali fica logo limitado tudo o resto que vai lá estar presente, porque quando está Pogačar as ambições são direcionadas para o esloveno. Em relação ao António Morgado, dizer que para lá desta vitória leva 8 dias de competição. E todos os dias que ele teve em competição, o pior resultado que fez foi o 8º lugar, por 2 ocasiões. Foi nas 2 primeiras corridas da temporada. Depois tem sido sempre sistematicamente um ciclista que ou ganha ou está no pódio nas corridas seguintes, e o que faz dele realmente um ciclista extremamente regular em corridas de um dia, não só pela boa ponta final, mas por toda a sua grande qualidade como atleta. Tu falavas do Tour de Flandres, da sua presença, e lembrar que ele vai estar ao lado do João Almeida na Volta à Itália. Vai ser a estreia de António Morgado em grandes voltas esta temporada. Vai ser um ano que já aqui tínhamos dito durante a transmissão do Challenge Mallorca, mas hoje que o António voltou a ganhar, temos que repetir. Pressentem-se coisas boas no António Morgado para este ano. Coisas, eu diria mesmo, muito boas, pela forma como ele próprio olha para a temporada. Nunca tinha visto o António Morgado tão motivado no início de um ano como o vi
quando estivemos à conversa, uns minutos no Media Day da equipa da UAE Emirates, nota-se uma grande motivação. A questão do treinador é fundamental. Não que ele estivesse mal orientado, não estava, estava bem orientado, mas agora está orientado por um treinador com quem ele se identifica mais na forma de ver o ciclismo. E nota-se que tem vindo a trabalhar imenso. E o facto de estar ao lado do João Almeida no Giro de Itália, como tu dizes, é uma dose de motivação muitíssimo importante. Estamos a falar de um ciclista, que é o João Almeida, que vai ao Giro com o objetivo de ganhar o Giro. Sim, sem sombra de dúvidas. Lá está, o António vai estar em várias corridas daqui para a frente, ao lado de grandes figuras dentro da UAE, o João Almeida, Pogacar. É certo que vai ter ainda duas corridas, duas clássicas em França, onde acredito que aí ele vai ter a oportunidade de voltar a liderar a própria UAE e poder, porque não, pensarmos que pode vencer, porque dentro daquilo que são essas duas clássicas na Ardèche Clássica em França, são corridas onde a UAE, podemos apontar qualquer nome, são sempre ciclistas com um nível muito acentuado, inclusive é o Ian Christen, que já vem de uma vitória no Ola Latour, também lá vai estar nessas clássicas francesas, mas o Morgat também é um ciclista ganhador e, portanto, não tenho dúvidas que nessas corridas, concretamente em França, antes de chegar ao Tour de Flandres, o Morgado vai mostrar novamente o seu talento. E nós podemos mostrar esta lindíssima cidade que é a Figueira da Foz, com o seu casino mais antigo da Península Ibérica, com o seu Mondego de um lado e o Atlântico do outro, o melhor de dois mundos que a natureza nos dá, ao fundo com a serra, um pequeno paraíso na zona centro de Portugal, e hoje com o dia ideal e o desfecho perfeito, com a vitória de um ciclista português, António Morgado, de seu nome, segunda vitória na época, a 8ª como profissional, ele que o ano passado foi campeão nacional de contrarrelógio, conseguiu também vencer a Figueira Champions Classic, tinha ganho o Grande Prémio de Castellón, foram 3 vitórias, já leva 2 este ano, mas eu acho que estamos a caminhar para a melhor temporada de sempre da carreira do António Morgado, que tentou descarregar Alex Aramburu no Enforca Cães. Alex Aramburu teve o mérito de saber resistir e no mano a mano entre os dois impôs o bigode voador da UAE Emirates. E agora todos à volta ao Algarve, porque começa já dentro de alguns dias, no dia 18, portanto quarta-feira, volta ao Algarve com a tropa toda da UAE Emirates, com João Almeida, naturalmente, que hoje não esteve aqui presente na clássica da Figueira da Foz, e vamos ter pois as equipas nacionais, teremos também dentro do pelotão da segunda divisão a Carra Rural de Yuri Leitão, que este ano está a jogar na Champions porque vai ao Tour de France. E nós vamos ter todos os dias a possibilidade de ver em direto a volta ao Algarve. Teremos também a possibilidade de, ao mesmo tempo, estar a comentar a volta à Andaluzia. Não em cima uma da outra, naturalmente, mas uma a seguir à outra. Ciclismo em dose dupla e, se quiserem, da parte da manhã, porque se 2 corridas forem poucas, vão ter dose tripla, porque o UAE Tour também vai arrancar, onde vai estar, por exemplo, o Afonso Eulálio, ao lado do Remco Evenepoel, do Isaac Del Toro, entre outros. 3 grandes corridas por etapas durante a próxima semana aqui nos canais Eurosport, e ainda antes do fecho do fim de semana vamos ter a possibilidade de ver correr o Yuri Leitão, porque o Yuri Leitão, antes de ir até à volta ao Algarve, vai estar a correr em Almeria este domingo. Que é mais uma corrida que nós vamos aqui transmitir. Mas já há pouco dizíamos, e vamos vendo aqui o quadro do top 10, este primeiro lugar, lembrando que não só pela grandeza da vitória, por ser em Portugal, por ser uma corrida que nos diz muito, mas são 250 pontos no ranking da UCI, o que faz com que o António Morgado, nesta altura, no ranking de 2026, esteja no top 5 dos ciclistas mais pontuados nesta fase da temporada. Isso também há que dar destaque, porque era a tal regularidade que a dada altura nós falávamos do António Morgado nas corridas que fez até agora, sempre top 10, vai somando pontos, nesta altura está entre os 5 melhores do mundo de 2026. Sim, recordar que o ano passado o João Almeida terminou 5º, precisamente no ranking que tu mencionas, Paulo, com 4.331 pontos.
num ranking onde cabiam à frente do João apenas o Tadej Pogačar, o Jonas Vingegaard, o Isaac Del Toro e o Mats Pedersen. O João, por exemplo, somou mais pontos do que o Remco Evenepoel ou o Mathieu van der Poel. E acho que isto é dizer muito. Sim, claro, é a demonstração daquilo que nós também muitas vezes dizemos, que o João Almeida nesta altura é realmente, e eu acho que não há dúvidas nesse campo para ninguém, que o João Almeida é dos melhores do mundo. O Remco Evenepoel é um super atleta, mas o João tem uma consistência de 2025 que Remco Evenepoel não conseguiu ter em provas por etapas, apesar de que teve feitos notáveis. O Remco continua a ser um ciclista extraordinário, que este ano já demonstrou precisamente sim. isso. Aliás, neste ranking de 2026 o Remco está na segunda posição, batido apenas por Mauro Schmid. Mauro Schmid, por incrível que pareça, é um ciclista que nós não damos por ele praticamente, e tem mais pontos do que toda a gente acumulado na temporada. Porque se já ganhou a KD11 de Great Ocean Race, e só com isso vai buscar uma clássica do World Tour que dá quase 600 pontos, acho. Claro, exato, ele tem 540, portanto, contra os 345 do António Morgado, já acumulado dos 250 que acumulou hoje pela vitória da Figueira. Sim, além do João Almeida, o ano passado só mais um ciclista é que terminou no top 100 do ranking UCI, e foi precisamente o António Morgado, que esteve ali quase a passar os 1000 pontos. E isto espelha também aquilo que é a margem de progressão do António Morgado. O António Morgado tem uma margem de progressão absolutamente brutal, e não tenho a mais pequena dúvida de que, se a saúde acompanhar e tiver a felicidade de evitar aqueles percalços sempre incómodos na vida de um ciclista, que são as quedas, tem tudo este ano para fazer uma temporada magnífica. Eu diria mesmo que até o próprio calendário que ele tem em relação à da temporada passada, que este ano já é um calendário ainda mais apelativo, não só pela presença do Giro, mas a própria volta ao Luxemburgo, volta à Alemanha, daquilo que já é conhecido nesta altura, já são corridas mais importantes do que aquelas que ele foi fazendo em anos passados. Claro, e oferece-lhe a possibilidade de também se começar a mostrar em provas por etapas, não é? Pouco a pouco, particularmente na segunda parte do ano. Tu mencionavas aí 2, 3 provas na segunda parte da temporada, onde ele não descarta poder estar também na volta à Espanha, mas não, de momento, enfim, não está nada programado. Em princípio só fará o Giro no ano de 2026. E, aliás, estava aqui a fazer confusão, perdão, não façam caso àquilo que eu acabei de dizer, porque estava aqui a confundir com o Afonso ao lado. O Afonso, sim, tem a possibilidade de ainda redefinir o seu calendário na segunda parte da temporada para a Vuelta. Estava aqui a fazer confusão. O António não, o António só fará mesmo o Giro de Itália. O António que vai agora então para a Volta ao Algarve, depois França, 2 clássicas, e depois no mês de Abril vai estar na Bélgica para atacar a Volta a Flandres ao lado do rei do ciclismo atual, Tadej Pogačar. Mas hoje o rei na Figueira é ele, Paulo Martins. António Morgado, aqui ao lado do presidente da Câmara Municipal, Santana Lopes. Exatamente. E portanto a dar também os parabéns ao Dr. Santana Lopes, porque como presidente da Figueira da Foz, juntamente com a organização da Figueira da Foz, com as entidades de todas as vilas e localidades por onde teve que passar esta corrida, tiveram um trabalho árduo desde ontem para retificar alguns pequenos pormenores no percurso, que, lembrando, teve que ser retificado em algumas zonas que não se podia passar devido às estradas danificadas, e algumas delas inclusive com água, e portanto isto em tão poucas horas ter que ser tudo acompanhado por parte da organização, da presidência do Santana Lopes, da polícia, de tudo e mais alguma coisa. Dar os parabéns a toda a gente por ter conseguido pôr de pé esta 4ª edição e não fazer com que ela tivesse caído devido a todas estas intempéries que Portugal tem tido nas últimas semanas. Neste momento e nas circunstâncias que tu descrevias, tem ainda mais mérito do que nos outros anos. E por isso mesmo está toda a organização de parabéns, e os ciclistas, como não poderia deixar de ser, porque sem eles não há corrida, tiveram também aqui uma aberturazita por parte do tempo no dia de hoje, porque já houve aqui edições da Figueira em que os corredores chegaram bastante mais castigados, com muita água que caiu, e isso é sempre desagradável. Este ano puderam também eles desfrutar da corrida de uma forma diferente, com este belíssimo dia de inverno que permitiu ver a Figueira com outros olhos.
Sim, e lembrar que já vamos vendo aqui alguns também adeptos com bicicleta, e alguns deles acredito que amanhã vão continuar a fazer parte desta festa que está ligada ao fim de semana aqui na Figueira da Foz, não só com a feira montada pela organização desde o dia de ontem, que se manteve no dia de hoje e se irá manter até o dia da manhã, porque amanhã ainda vamos ter mais ciclismo amador, com o já tradicional grande fundo, onde vão estar mais de 1000 atletas amadores a fazer parte de toda esta história, que nós não vamos estar aqui obviamente a comentar e não teremos direto disso, mas que a festa continua aqui na Figueira da Foz e portanto é um fim de semana em grande para quem gosta da modalidade. Íamos vendo Paulo Martí subir também ao pódio, o ciclista que por esta altura já é quase filho adotivo de Portugal.